Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito frequente aí na internet, no YouTube, que é o uso do limão para o tratamento de refluxo, né? Então o pessoal tem utilizado aí o limão, né, como uma forma natural e alternativa de estar tratando algumas doenças, e hoje especificamente a gente vai tratar sobre o uso do limão no tratamento do refluxo. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que quando a pessoa busca um tratamento para o refluxo, ela precisa ter no primeiro momento esse diagnóstico de refluxo confirmado. Porque muitas vezes você vai, pesquisa na internet e tal, e acredita que os sintomas que você tem são sintomas de refluxo. E até certo ponto você pode estar realmente correto. Porém, a gente sabe que os sintomas de refluxo, eles se confundem muito com outros sintomas, né? Tanto sintomas de órgãos digestivos como sintomas que podem vir de outros órgãos que não do sistema digestivo. Então, o primeiro passo é ir ao médico, e aí o médico vai realmente dizer para você e confirmar, né, se você realmente tem ou não tem o refluxo. Aí, quando a gente fala em diagnóstico de refluxo, muitas vezes um outro problema que surge, muitas vezes a pessoa tem até medo mesmo de ir ao médico porque pensa na necessidade de se fazer uma endoscopia, tá? O médico, no momento da consulta, pode fazer o diagnóstico de uma forma clínica. Então você vai contar para o médico os seus sintomas, e ele vai te examinar, e aí ele pode dizer para você o quê? Olha, realmente seus sintomas são compatíveis com refluxo, e a gente vai iniciar o tratamento de refluxo. E aí a isso a gente chama o quê? De teste terapêutico. Então o médico clinicamente confirma que é um refluxo e ele faz o teste terapêutico. Em você melhorando dos sintomas, aí realmente a gente tem a confirmação de que isso é um refluxo. Mas isso é o médico lá com você durante a consulta que vai decidir, e muitas vezes realmente precisa de um exame confirmatório, que no caso é a endoscopia, e existem alguns outros exames e tal, que podem ser feitos também para o diagnóstico do refluxo. Mas não é esse o assunto que a gente quer tratar. Eu quero conversar com vocês sobre o uso do limão para o tratamento de refluxo. Mas eu acho que é importante a gente ter nesse primeiro momento, né, que você realmente tenha o diagnóstico correto do refluxo. Bom, em se tratando do uso do limão, a gente tem duas situações que a gente tem que debater. O que acontece? A gente tem que lembrar que o limão é uma substância eminentemente ácida, ou seja, ele tem um pH baixo. O que causa o refluxo, né? O refluxo ele é causado pela acidez do estômago, tá? Que sai do estômago e vai para o seu esôfago. Então significa o quê? Você tem um pH ácido no estômago que está causando os seus sintomas de refluxo. Por quê? Porque esse ácido que não deveria sair do seu estômago, ele acaba saindo e indo até o seu esôfago. E você tem o ácido do limão. Você tem ácido cítrico, ácido ascórbico e outros ácidos ali que estão presentes no limão, certo? Então o que acontece? Se você tem um ambiente ácido, né, e você acrescenta ácido, então num primeiro momento o que acontece? O limão pode piorar inclusive os seus sintomas de refluxo. Ah, mas o pessoal diz que o limão dentro do organismo alcaliniza e daí ele diminui a acidez. Sim, tudo isso está correto. Mas aí esses ácidos do limão, eles vão ser processados dentro do nosso organismo. Isso vai levar alguns minutos, tá? E isso significa o quê? Então, num primeiro momento, você pode inclusive ter a sensação de piora dos seus sintomas de refluxo, se você, por exemplo, exagerar na dose da quantidade, por exemplo, de limão ou de suco de limão que você está ingerindo. Então, a gente sabe que num segundo momento, sim, o ácido das frutas em geral, inclusive do limão, podem trazer um benefício, que é a alcalinização, mas num primeiro momento pode sim haver uma piora. Então,
a gente precisa ter essa noção. Então o limão é realmente bom para o tratamento de refluxo? Pode ser que sim. Pode ser que o limão traga para você benefícios, mas desde que você esteja ciente de que no primeiro momento, você ingerindo suco de limão, no momento onde a acidez do teu estômago está muito grande e você está com muitos sintomas e o processo inflamatório ali no esôfago está muito grande, ele pode inclusive piorar os seus sintomas, tá? Outra coisa que a gente tem que observar é prudente que você comece a analisar os alimentos no sentido de que, bom, se eu tenho diagnóstico de refluxo confirmado, então o médico, além de tratar, vai orientar você com relação a alguns cuidados que você vai precisar ter na escolha dos alimentos, na quantidade dos alimentos, nos horários em que você vai se alimentar, toda a questão de ingestão de líquidos e tal, tudo orientação aí que o médico vai passar para você. E aí o que acontece? Você vai ter que começar a observar também, isso é prudente, porque assim, alguns alimentos você começa a notar que eles fazem mal para você. E outros alimentos você começa a notar que quando você os ingere, eles fazem bem, ou seja, eles aliviam o teu sistema digestivo. Então essa é uma observação que você também tem que ter. Você pode optar, por exemplo, por testar o uso do limão, mas tem que começar com um suco, certo? Bastante diluído, em doses pequenas, e aí você vai observar. Então o que você pode notar? Bom, eu comecei a tomar limão e eu estou me sentindo melhor. Ou seja, é bem provável que o limão para você seja benéfico e vai te ajudar, além de, claro, todos os outros benefícios que o limão tem para a saúde, como vitaminas, sais minerais e um monte de outras coisas, né, que o limão pode trazer de benefício por ser uma fruta, por ser algo que é natural, que é rico em vitaminas, sais minerais, né, e uma série de outras substâncias que fazem bem para o nosso organismo. Mas quando a gente fala de refluxo, tá, a gente justamente tem que separar os alimentos em dois grupos. Tá? Os alimentos que te fazem bem, e você nota quais que te fazem bem, e os alimentos que te fazem mal. E aí a regra é qual? Seguir, lógico, o tratamento e as orientações do seu médico e comer somente os alimentos que você nota que te fazem bem e eliminar os alimentos que automaticamente você vai observando aí que não te fazem assim tão bem, tá? Essa é a regra. Não há problema nenhum em utilizar, por exemplo, o suco de limão para o tratamento de refluxo, tá? Mas você precisa realmente observar esses pequenos detalhes, certo? Então eu espero que eu tenha colaborado, espero que esse assunto realmente aí seja útil para você e que você possa estar utilizando aí tudo que a gente traz para você. Se gostou do vídeo, dê um joinha, né? Deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e aí você vai recebendo aí as notificações de todos os nossos vídeos e vai poder aproveitar todo o conteúdo que a gente prepara especialmente para você.